Atenção como esse bolo é muito fofinho, muito levinho. Olha aqui, ó, a textura leve do bolo. É um bolo mega ultra molhado. Eu tenho que falar que é molhado, eu adoro bolo. Oi, povo, tudo bom? Eu sou o Dog do Instagram Dog Cakes e hoje eu estou aqui, ó, com um bolo lindo, maravilhoso, um bolo prestígio com a massa ultra mega molhadaça, com um recheio bem cocudo, com uma cobertura super leve de chocolate, com um drip maravilhoso, um bolo todo perfeitinho, todo incrível e que com certeza já merece o seu like. Então já começa aqui nesse vídeo deixando o like e se inscrevendo aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo, tá? Então se inscreve aqui no canal e bora para a receita, que eu digo que esse é um dos bolos mais fáceis, assim, ó, bolos confeitados, assim, bem bonitões pra festa, mais fáceis que eu já fiz, tá bom? Então me respeita e vem comigo pra esse vídeo, bora lá? Então, para começar, a gente vai começar pela nossa massa de chocolate, que é uma massa tipo pandeló, uma massa que é feita pra gente colocar muita caldinha e ficar aquele bolo bem molhadinho, bem gostoso, tá? Para fazer ela é muito simples. Eu vou começar peneirando todos os meus ingredientes secos. Aqui eu tenho 1,5 xícara de farinha de trigo, que eu tô peneirando juntamente com meia xícara de chocolate em pó 50% cacau, 2 colheres de chá de fermento em pó e uma pitada de sal. Eu peneiro tudo isso muito bem, tudo bem bonitinho, e depois eu dou uma boa mexida com o fouet para ficar bem mais leve, aí a farinha ficar bem incorporada nesses ingredientes, tá bom? Enquanto isso, na minha batedeira eu vou colocar 4 ovos inteiros, juntamente com 1 xícara de chá rasa de açúcar, cerca de 180 gramas de açúcar cristal. Esse pandeló, ele é tipo aquele pandeló profissional que eu já ensinei aqui no canal, que ele é bem simples, bem prático de você fazer. Quando essa mistura de ovos e açúcar ficar bem grandona, bem leve e maravilhosa, a gente retira da batedeira, porque agora a gente tem que incorporar os ingredientes secos com os líquidos bem devagarzinho, com muita cautela para não perder o ar que a gente colocou aqui nesses ovinhos, tá bom? Então aqui eu vou alternar os ingredientes secos que eu separei lá no começo da receita, juntamente com 150 ml de leite morno, tá? Aquele leite morninho para quente, só não coloca fervendo, tá bom? E aí eu coloco um pouco dos ingredientes secos, um pouco dos ingredientes líquidos, mexo de baixo para cima com fouet, com muita calma, com muita delicadeza, e eu continuo fazendo esse processo até acabar toda a farinha e todo o leite, tá bom? Quando a sua mistura estiver bem misturada, bem incorporada, a gente vai acrescentar o óleo. Mas tem uma dica muito importante para você acrescentar o óleo aqui, que é uma dica assim profissional zona, assim, ó, que ninguém te conta, mas eu vou te contar porque eu sou bocona mesmo, tá bom? É o seguinte, eu separo um pouco dessa massa que já tá pronta, já tá bem incorporada, bem bonita, e aí eu coloco o meia xícara de óleo que eu vou usar aqui, a meia xícara de óleo que eu vou usar, e misturo muito bem com essa massa. Depois tiver misturado esse pouquinho de massa com esse óleo, eu volto para a massa. Assim fica muito mais fácil a sua massa incorporar o óleo, porque quando você tem um óleo e você joga de uma vez na massa, menino, dá tanto trabalho, você acaba mexendo demais a massa, estimula o glúten, nada dá certo. Então sempre é importante, quando você tiver uma quantidade de óleo para acrescentar no final da receita, é que você misture o óleo com uma pequena quantidade de massa já pronta, para depois você misturar com o restante da massa, entendeu? E aí eu misturo muito bem esse óleo aí, misturando direitinho. Quando estiver bem incorporado, eu vou colocar as minhas formas. Aqui eu estou usando 3 formas de 16 centímetros de diâmetro, que estão untadas e enfarinhadas, não, encalcausadas aí com chocolate em pó, tá? Ou seja, passei um pouquinho de manteiga e um pouquinho de chocolate em pó. E aí eu vou separar minha massa em 3 partes mais ou menos iguais aí no olho, tá? Para ficar bem bonito o nosso bolo e a gente não precisar cortar. Você também pode fazer essa receita em uma forma de 20 centímetros, mas claro que vai ficar um bolinho mais baixo, mas também vai ficar super. E aí você leva para assar no seu forno a 180 graus por mais ou menos de 20 a 25 minutos. Como é um bolinho pequeno, rapidinho vai assar. Enquanto a minha massa assa, eu vou fazer o nosso recheio, que é aquele beijão bem tradicional, bem gostoso, bem maravilhoso, muito cocudo, com gosto e sabor denso de coco, tá bom? Para fazer esse beijinho, beijuda aí, eu vou colocar em uma panela 2 latas de leite condensado. Mas assim, eu tô usando 2 latas de leite condensado, mas eu reservei 150 ml desse leite condensado para eu poder fazer a nossa calda que vai molhar o bolo e também para hidratar o chantilly.
Juntamente a esse leite condensado, eu vou colocar aqui 100 gramas de coco seco, tá? Esse coco é o coco de pacote mesmo, tá? E eu vou acrescentar também uma colher de sopa de manteiga. Misturo tudo isso aí muito bem. Quando estiver bem misturado, eu levo pro fogo médio para baixo, tá? E aí eu vou mexendo até chegar no ponto de beijinho, que é quando você desgruda da sua panela, quando ele começa a desgrudar da sua panela. Uma dica que eu sempre dou é que você pegue sua panela, vira sei lá um pouquinho de lado. Se você vê que a massa desgrudou totalmente do fundo e foi pro cantinho, então significa que o beijinho tá no ponto correto. Como é que a gente não quer enrolar, eu vou acrescentar aqui para aprofundar também o sabor de coco, porque muito beijinho por aí não tem sabor de coco. Você vê que tem coco ali, mas você não sente aquele gosto de coco e tal. Então, para finalizar esse beijinho e deixar ele bem cremoso, eu vou acrescentar 100 ml de leite de coco aqui. Tá bom? E aí eu misturo muito bem, deixo ferver por mais 30 segundinhos. Não ferve muito, tá? Não precisa mais ferver isso aqui tanto, é só para dar uma misturada legal aqui, tá? E aí eu coloco em uma vasilha e cubro com plástico filme. Não se preocupa que parece que tá mole, mas relaxa, quando isso aqui esfriar, ele vai endurecer bastante, porque esse beijinho, se lembra que chegou no ponto de enrolar e a gente acrescentou somente um pouquinho de leite de coco para aprofundar o sabor, tá? Então nada de deixar horas no fogo, porque já tá pronto. Uma dica é que você não leve esse recheio para a geladeira, porque senão ele vai endurecer muito, vai ficar bem difícil de você espalhar no seu bolo, tá bom? Para molhar o nosso bolo, lembra que esse bolo ele é pensado para ser bem molhado, então vai bastante caldinho aqui que eu adoro. Bolinho molhado é meu foco principal, que eu amo demais, gente. É muito bom bolinho molhado. Para fazer essa calda, a gente vai colocar 100 ml de leite de coco, 100 ml de leite condensado, aquele leite condensado que a gente reservou, juntamente com 200 ml de leite. É simplesmente misturar esses três ingredientes muito bem e aí você vai ter a sua calda para molhar muito bem o seu bolo, tá bom? E agora é hora de montar o nosso bolo. Para montar, eu vou montar aqui uma forminha baixa, porque eu sempre monto aqui em formas altas, eu sempre pergunto, eu não tenho forma alta. Então aqui eu vou untar em uma forminha baixa com acetato, tá? É importante você ter o acetato porque ele fica bem retinho depois, na hora que a gente vai confeitar e tal, ajuda bastante na cozinha. Tá? Eu, claro, sempre tiro aquele topinho a mais das minhas massas, mas sem ter muita neura, porque aqui a gente vai cobrir tudo isso aqui com chantilly, ou seja, vai encobrir todas as imperfeições que estiver aqui sobre essa massa, tá bom? Então só dá aquela paradinha para não ficar aquele bolão assim, um buchão muito grande, sabe? Corta um pouquinho do bucho do bolo que dá certo, só um pouquinho, não corta muito não, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar um dos meus bolos no fundo da minha assadeira que já está com acetato. Vou colocar muita calda, um terço dessa calda que a gente fez, tá? Pode molhar muito bem, você vê que fica bem molhadaço. E aí sim eu coloco metade do meu recheio de beijinho. Você vê aí que o meu recheio tá um pouco durinho, porque eu levei ele para a geladeira. Aquela coisa, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, tá? Espalho muito bem meu recheio aí, pela cima dessa massa. Aí eu coloco a segunda massa de chocolate, molho muito bem, aí coloco a segunda parte do recheio e por fim a última fatia de bolo e molho com mais calda. Lembra, gente, que essa calda é para ir toda, nada de pena. Fez esse monte de caldona, a gente vai molhar e encharcar esse bolo para ele ficar bem molhadaço. A ideia é que esse bolo que ele seja bem molhadaço, que é o que eu gosto. Se você não gostar de um bolo tão molhado, só diminui a calda, tá bom? Então coloca toda, depois você bebe, porque faz um sacolé gourmet que vai ficar muito gostoso com essa calda também. E aí eu levo o meu bolo montadinho, cubro com plástico filme e levo para a geladeira. Geralmente eu gosto de deixar de um dia para o outro, foi o que eu fiz aqui. Mas geralmente umas 3 horinhas já tá bom para você desenformar e confeitar o seu bolo. E se você tá gostando do vídeo, você se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E comenta para mim qual é o seu bolo de chocolate preferido. Sei lá, é um bolo prestígio maravilhoso. Ai não, meu bolo de chocolate é um bolo de cacau que eu acho que tem mais sabor. Ou sei lá, um bolo de Nescau. Comenta aqui embaixo que eu tô louco pra saber qual é o seu bolo de chocolate preferido. Esse aqui, gente, talvez seja um dos meus bolos de chocolate preferidos, porque essa massa é muito molhadinha, muito maravilhosa e lembra muito o bolo Nega Maluca. Acho uma delícia com coco. É muito bom, adoro bolo prestígio. Não se esquece também de me seguir lá no Instagram, porque no Instagram sempre tem receitinhas, vocês sempre ficam sabendo lá das receitas antes de acontecer aqui no canal. Então me segue aqui e também vai lá no Instagram e me segue lá, eu sou dog.cakes, tá bom?
Para finalizar e montar o nosso bolo, eu vou fazer uma calda de chocolate, que é diferente da calda que eu fiz no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo do anterior, que é aquele vídeo de bolo de vó, clica aqui que eu vou deixar aqui nos cards, tá? Pra assistir, que tem uma calda lá, que é uma calda que craquela, ou seja, você faz ela, coloca no bolo, depois ela fica bem sequinha, bem crocante, bem maravilhosa. Essa calda aqui eu uso pra fazer o dripping e depois eu uso pra comer com sorvete. Ela é uma delícia, ela não endurece, você pode deixar até uma semana na geladeira que ela é assim... perfeitaça, não fica com gosto de farinha, é uma calda muito boa, tá? Então vou fazer a primeira calda porque ela vai esfriar para depois fazer o chantilly. Para fazer essa calda eu vou colocar em uma panelinha 1/4 de xícara de chocolate em pó 50%, juntamente com 1/3 de xícara de açúcar cristal e meia colher de sopa de farinha de trigo, tá? Relaxa que não vai ficar com gosto de farinha de trigo, eu garanto, tá? Mistura esses ingredientes secos muito bem e eu acrescento 150 ml de leite, tá? Mistura muito bem e eu levo pro fogo. Quando isso aqui começar a ferver, se abaixa, você deixa no fogo mais baixinho e conta 5 minutos no relógio. É importante cozinhar durante 5 minutos, porque aqui tem farinha de trigo. Se você não cozinha farinha de trigo muito bem, se lembrar que eu falei no vídeo do creme de confeiteiro, que farinha de trigo é uma coisa que tem residual muito forte, que eu não gosto muito de usar. Se você não viu o vídeo do creme de confeiteiro, vou deixar aqui também, tá? Pra você assistir, que é um vídeo bem completaço. Enfim, tem que cozinhar muito bem pra farinha de trigo tirar todo aquele gosto dela e também a calda vai engrossar, vai ficar bem bonita, bem brilhosa, tá? Para finalizar essa calda, eu desligo o fogo e acrescento meia colher de sopa de manteiga, tá bom? Meia colher de sopinha de manteiga, misturo muito bem e aí eu reservo no potinho para quando eu quiser usar, ó, delicioso, colocar no sorvete, usar como dripping. Ai, é muito bom. E aí eu deixo essa caldinha esfriar, porque agora eu vou bater o meu chantilly. Para bater o meu chantilly eu estou usando 300 ml de chantilly, de mistura pronta para chantilly, juntamente com 1/4 de xícara de chocolate em pó e 1/4 de xícara de leite ninho, tá? Tô dando aqui o leite ninho instantâneo porque ele é mais fácil de dissolver. Aí eu ligo minha batedeira, tá todos os ingredientes aqui super gelados. Eu ligo a batedeira no máximo, deixo bater até passar daquele ponto de chantilly e aí quando tiver pronto, eu hidrato ele, deixo o chantilly muito mais molinho, que foi o que eu falei no vídeo lá do bolo de milho, se lembra? Ah, é muito card, é muito vídeo pra você assistir. Mas se você assistir o bolo de festa, bolo de junino, você clica aqui pra assistir, porque ele é bem completo. Lá eu falo sobre essa coisa da hidratação do chantilly depois que ele tá pronto, tá? E recapitulando, eu bato esses ingredientes até chegar no ponto de chantilly, deixo passar do ponto de chantilly, bato até ele parecer que vai esfarelar, tá? Ok, tá tudo certo. Aí o que eu faço? Eu acrescento aqueles 50 ml de leite condensado que você reservou. Se lembra que você reservou 150, 100 ml de leite condensado foi para fazer a calda e sobrou 50 ml, que é o que você vai colocar aqui. E aí eu misturo muito bem com uma espátula, você vai ver que o chantilly ele vai ficar aquele ponto bem lisinho pra gente poder espatular esse bolo e deixar o bolo bem lisinho, tá bom? E aí eu reservo o chantilly na geladeira enquanto a gente vai ajeitar aqui o bolo pra poder lambuzar ele inteiro. Depois de gelado, eu tiro o meu bolo na geladeira, tiro o plástico filme, tiro o acetato de volta com muito cuidado, muito carinho, tá? E aí eu coloco ele na forma que eu vou servir, já deixo prontinho no lugar que eu vou servir. Aí eu tiro meu chantilly da geladeira e começo a espalhar sobre todo o meu bolo. Sempre começo por cima, depois passando dos lados, cobrindo todas as imperfeições aí muito bem, tá? E aí depois que eu tiver todo coberto de chantilly, todos os buraquinhos, aí que eu começo com a segunda camada. Eu falei sobre esse processo lá no vídeo também do bolo de milho, bolo junino, tá bom? Então se quiser saber sobre alisamento e tal, você clica aqui que tem bem explicadinho lá os passo a passo, para alisar o bolo bem bonitinho, tá bom? Espalho muito bem com minha espátula de alisar, dou uma voltinha com a bailarina no bolo para ele ficar bem lisinho. E aí eu vou colocar alguns granuladinhos redondos, que é o mesmo que eu usei no bolo do meu aniversário, tá? Então aí eu vou colocando os granuladinhos assim em volta, um granuladinho dourado, tá? Em volta, para ficar aquela partezinha de baixo um pouquinho cheio de granulado. Tá bom? Mas é opcional, se você não quiser fazer isso, não precisa fazer, tá? Espalho muito bem sobre o bolo esse granuladinho redondinho dourado, tá? Ou qualquer que você quiser usar. Você pode usar até um colorido, vai ficar bonito também. E aí por cima, agora eu vou colocar o meu dripping, vou fazer o meu dripping, que é colocar a minha calda de chocolate, que tá fria. Ela não pode estar muito gelada, porque senão ela não escorre, como também ela não pode estar quente, porque senão ela escorre demais. Tá bom? Então ela tá, a calda de chocolate, ela tá meio friazinha, gelada, quase gelada, mas não tá gelada, tá meio morna, sabe? Temperatura ambiente pro gelado, tá bom? Eu coloco essa minha calda em um saco de confeitar para ficar mais fácil de espalhar sobre o bolo, mas você pode colocar com a colher também, não tem problema, tá? E aí eu vou colocando ela, olhando direitinho, fazendo aquele dripping bem bonito para ficar
E assim, como eu quero informar para as pessoas que esse é um bolo de prestígio, para ela saber logo de cara, eu vou colocar aqui um pouquinho de coco ralado por cima da minha caldinha, do meu dripping, para as pessoas saberem que tem coco nesse bolo, né? Tem que explicar e mostrar para as pessoas que tem bolo, tem coco aqui nesse bolo, tá bom? E aí depois eu pego o meu chantilly que sobrou, coloco ele no saco de confeitar, coloco um bico, aí eu tô usando o bico aqui Celebrate 22, você pode usar qualquer bico de confeitar, e faço algumas pitanguinhas por cima para ficar bem bonito, bem charmoso e bem lindo como ficou esse bolo, tá bom? E aí é a hora de partir, a hora de comer, a hora de celebrar, a hora de dar, a hora de vender, a hora de fazer o que você quiser com esse bolo, tá bom? Atenção como esse bolo é muito fofinho, muito levinho. Olha aqui, ó, a textura leve do bolo. É um bolo mega ultra molhado. Eu tenho que falar que é molhado, eu adoro bolo molhado. Não sei se vocês gostam, mas eu amo bolo molhado. E ó, como eu sempre falo, coberturinha fininha, delicada, recheio bem cremosão, uma parte bem boa de recheio e a massa super molhada. O dripping perfeito com o meu biquinho aqui de chantilly. Muito maravilhoso. Vou comer aqui, ó. O beijinho é muito bom. O bolo de chocolate é muito bom. Chantilly com leitinho, melhor ainda. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E eu vou ficar aqui comendo meu bolo, enquanto vocês ficam aí decidindo se vocês fazem ou não, tá bom? Aqui, ó, uma olhada assim. Beijando no coração de todo mundo, até semana que vem com um vídeo novo. Tchau!